Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu fui a levar. Hoje vamos fazer esta Santa Missa de Pentecostes. Nós vamos rezar pela alma de Jesus Paulino, pelo anjo da guarda, Cláudia Virgínia e Vicente Fonseca, pela saúde de Sebastião dos Anjos, pela alma de João Moro, Estela Legan, Ana Moura, Aparecida Moro, Marinês, Aparecida Marcos Moro, e por todas as almas. Vamos também rezar pela saúde da Dona Maria de Lourdes Oliveira, pela alma da Dona Irene Eliel Nascimento, pela alma do Paulo de Oliveira e por todas as nossas intenções que trazemos dentro do nosso coração. Cantando, vamos iniciar a Santa Missa. Canto número 1. Estaremos aqui reunidos. Toda alma por Cristo nosso Senhor. Amém. Esqueci as intenções em casa. Fica assim mesmo. Hoje acolhemos o dia em que o mistério da Páscoa atingiu a sua plenitude, no dom do Espírito derramado sobre toda a Igreja nossa. Damos graças também ao Pai, porque o Espírito Santo revelou a todos os povos o mistério escondido dos séculos e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Somos hoje revestidos da força do Espírito Santo, para que sejamos no mundo testemunhas do Cristo ressuscitado e que também possamos alcançar todo o conhecimento de Deus na convivência diária, na tenda com Jesus. Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, que se manifesta em todas as pessoas e em todos os grupos, no mundo inteiro, que vive profundamente a aliança com Deus e que se abrem para a força do Espírito Santo. De Paulo apóstolo, o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. No dia que celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte, nós também somos convidados a morrer para o pecado e a ressuscitar para uma vida nova. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Oremos, ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a tua igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração daqueles que creem em vós as maravilhas que o Senhor operou no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como é que eu fui esquecer isso? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Nosso Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Face renovar. Bendize a minha alma, Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu Espírito, Como é que ele chama? elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras.
hoje seja agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Depois entra eu, depois de você. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas boas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o Espírito é um, embora tenha muitos membros, e como todos sejam membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos um único Espírito. Palavra do Senhor. É ele lá, Graças a Deus. Davi está me confundindo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavar, ao seco regar, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Vamos todos ficar de pé, vamos aclamar o Evangelho. Aleluia, Aleluia. Da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, esses serão perdoados.
Mas aqueles a quem vocês não perdoarem, nunca serão perdoados. Palavra da salvação. Nesta festa de Pentecostes, olhamos para todas as comunidades religiosas do mundo inteiro, católicas e não católicas, para que todas possam dar testemunho de fé de Deus neste mundo. Ó Deus, verdade e beleza plena, nós te bendizemos por todos os nossos irmãos e irmãs, o sentido de mistério e de beleza, sua consciência de participação na vida divina e na ação do Espírito Santo. Ó Deus, palavra viva e eficaz, nós te bendizemos pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs, pelo valor que dão à Sagrada Escritura e ao sacerdócio comum de todos os batizados. Ó Deus, que nos escolheu desde a criação do mundo para sermos santos, nós te bendizemos pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs, especialmente pela confiança total no teu amor, que tudo conduz. Ó Deus, comunhão de amor, nós te bendizemos pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs e pela busca da igualdade em cada comunidade. Ó Deus, fonte da vida, nós te bendizemos pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs, especialmente pela radicalidade com que assumem a vida, a vivência da fé pelo batismo. Ó Deus, força de compaixão, nós te bendizemos pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs, pela experiência que fazem do teu Espírito Santo e do teu amor que cura as nossas feridas. Ó Deus, pastor da nossa vida, nós te bendizemos pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs, seu sentido de unidade e a fé em teus sacramentos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, das coisas visíveis e pelo Papa Leão XIV, pelo nosso bispo da diocese, por todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil,
para que Deus lhes conceda em abundância espírito de sabedoria e de santidade. Oremos. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição de bens em toda a terra. Oremos. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ajude e os ilumine. Oremos. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis de toda a nossa paróquia, para que o Espírito Santo nos faça crescer a todos em caridade. Oremos. Acabou de ganhar um lápis inteiro. Concedido, nós te pedimos, Senhor, que conforme a promessa de teu Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É vero, na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério da Páscoa, o Senhor derramou hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com teu Filho único, se tornaram teus filhos e filhas. É Ele que, no início da igreja que nascia, a nossa igreja católica, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas da profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria de Páscoa, a humanidade toda exulta. Mas também as forças do alto e os angélicos poderes do céu proclamam sem fim a glória de Deus, assim como nós também aqui, dizendo a uma só voz: céu e a terra. Hosana. Que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando, pois, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na tua presença e te servir. Suplicantes, nós te pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da diocese, mas também com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós nos tornamos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também, Senhor, da tua misericórdia, de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da tua face. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com todos os apóstolos e com todos os santos que neste mundo te serviram e viveram na tua amizade, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis ao ensinamento salvador, ousamos dizer: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. o amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei na sua palavra, sereis salvos. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
perdão. Como é que chama? Desesperado. Como é que chama? Como? Triceratops. Olha que chique. Triceratops. Ô, Alícia, aqui, ó. Vem aqui. Ei, Davi, já viu, então. De novo? Não, é um só, né? De novo, você não quer, devolve, ué. Quer, devolve. Senhor esteja convosco. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, o seu poder, purifique também o coração de todos vocês de todo mal. Liberte vocês do egoísmo, do ódio, e ilumine o coração de vocês com os perdões das solos. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A partir de hoje, pega o microfone, liga para o povo. A missa terminou. Vão em paz.